Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Nossa, eu tive uma crise de tosse, eu já tinha começado a gravar esse vídeo, eu tive que parar porque deu uma crise de tosse. Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vou falar sobre o VILG, fundo de logística da 20. Mais um fundo, eu não sei se esse vídeo aqui está saindo antes ou depois do VISC, mas teve mudança gráfica no relatório, né, em termos de parte visual, mas aqui é mais para quem não viu, né, eu não sei por que eu fiz isso. Deixa eu só voltar aqui. Assim. Saiu essa notícia aqui, já faz pelo menos 2 meses aí, que a Vinci ela anunciou uma parceria, um acordo com essa Compass, né, que é uma gestora de ativos e consultoria de investimentos na América Latina, vai ficar com um total de ativos sob gestão de 52 bi. Então assim, é uma parceria para melhorar questão de mercado financeiro, mas não vejo nenhuma interferência em termos de fundo imobiliário em princípio. Mas trouxe identidade visual, né? Agora esse azul, todo azul relatório. Não mudou nada em termos de composição do relatório, mas acho que a letra mudou um pouquinho, mas assim, nada de diferente. Ficou só um azul. Aqui algo que me chama a atenção é esse deságio da cota patrimonial. Diferente de outros fundos de logística, esse aqui é um dos que mais tem o deságio. Acho que está muito em função de tudo que esse fundo ele passou. Obviamente ele veio recuperando, mas eu acho que um grande componente é o preço por metro quadrado praticado dele. Mas não se recuperou ainda e não vai se recuperar tão cedo, exatamente pelas condições que a gente está no mercado hoje. A assinatura, a gente vai falar sobre essa assinatura da venda lá do imóvel no Parque Logístico lá em Osasco. Para mim, uma notícia, acho que a melhor notícia, principalmente para quem mora aqui no Rio de Janeiro, foi a 100% locado lá o Caxias Park, algo que, cara, quem me acompanha há mais tempo aqui no canal, o quanto eu falava desse ativo, né, das dificuldades que o fundo tinha em relação a esse ativo, inclusive depois daquela compra, daquele troca-troca entre o HGLG e o XPLG lá em Caxias também no imóvel, falando sobre a questão de alguns inquilinos, alguns donos de imóvel praticando aluguéis predatórios. Eu até cheguei a brincar se não seria o VILG, né? Porque o VILG, ele, de fato, ele tem um aluguel mais baixo, eles colocam no mercado ali, mas se a gente for ver, os outros fundos praticam valores de aluguel maiores do que o do VILG. Mas assim, isso me deixa bastante feliz pelo fato da recuperação da região. E aqui o incremento que eles já colocaram, né, de 6 centavos por cota, já começaram com o incremento esse mês de 1 centavo por cota, já aumentaram 1 centavo por cota. Parte de macro eu já vou passar reto. Aqui, pessoal, sobre a venda, eu vou pelo fato relevante, porque aqui não tem muita informação que eu queria trazer. Então foi concluída a venda, né, de uma alienação de 19% da participação que o fundo tem nesse ativo lá no Parque Logístico. Lembrando que o fundo ele tem 80% da participação dele, então ele vendeu 19%. Obviamente que tem toda a questão de passar por todas as diligências antes de ser vendido, então ainda não foi confirmada ainda essa venda. Então o valor da venda ela foi de 20 milhões e 800, equivalente a 4.618 reais o metro quadrado. Se a gente for ver, muito em linha com imóveis desse tipo, né, dessa categoria. E aqui o importante, 41% acima do valor de custo e 25,8% o valor de laudo. O que para mim é uma baita de uma valorização, uma baita, e é algo que a gente não vê todo o tempo. Isso é para vocês, acho que fique bem claro que esse tipo de negociação a gente não vê a todo momento. Eu fiquei impressionado com esse tipo de negociação. Mas se a gente for pegar em relação os outros imóveis, outros fundos, BTLG, HGLG, as compras estão nessa linha. O que mostra com esse resultado, principalmente esse aqui de 41%, é que o fundo, ele, se eu não me engano, ele comprou esse ativo em 2020, ele pagou 2.995. Então, e aí é algo que eu volto a falar. Uma venda é boa não pela venda, e sim pela compra que foi feita. Quando a compra é boa, a venda vai ser boa. Então, uma venda se faz no momento da compra, e não no momento da venda. Então a venda foi boa, a gente vê que o cap de venda 6,8, cap de compra 8,5, né, muito bom, e obviamente que isso só foi uma parte do fundo, então ele tem potencial, se ele quiser vender o restante do ativo, de um potencial de lucro muito grande. E aqui sempre lembrando, pessoal, para vocês não esquecerem, quando tem esses dois caras aqui, quando você faz uma venda de um imóvel,
você tem o valor acima do valor de negócio da compra, ou seja, esse aqui é o lucro da operação, mas você também tem o valor que foi negociado acima do último laudo de avaliação. Então, nesse caso aqui, o que é de lucro verdadeiro para o cotista é 25,8, porque a diferença de 41 para 25 é apenas a valorização do ativo que foi devolvida para você em forma de lucro, mas na verdade é patrimônio do fundo que saiu na forma de lucro. Então, sempre tenham isso em mente, porque da necessidade que você tem de reinvestir os dividendos de fundo de tijolo, porque saiu patrimônio na sua mão, que é essa diferença dos 41 para os 25, saiu na sua mão como patrimônio, mas ele saiu como lucro, e aí você, para não perder o patrimônio, em tese, você teria que reinvestir isso. Tá? Então é só para vocês terem sempre isso em mente quando a gente vê negociação, quanto que foi vendido acima do valor de compra e quanto que foi vendido acima do valor de laudo. Né? Então só para vocês entenderem isso. Por exemplo, se um ativo é vendido com lucro, mas no mesmo valor de laudo, em tese você não teve lucro nenhum. Porque o lucro que você teve é patrimônio seu que está indo embora, porque é a valorização que ficou acruada no ativo e que saiu na venda. Agora, quando ele é vendido acima do valor de... Beleza, aí você tem um lucro que aí obviamente que ele pode vir a se valorizar isso na próxima reavaliação. Mas nesse caso aqui, 25,8% foi uma baita de uma venda. Uma baita de uma venda. E aqui falando sobre como vai ser feito o pagamento, né? Primeira parcela já recebida, depois 12 milhões em 12 parcelas mensais, né? Que é um carnezinho aí. Ganho de capital de 6,3 milhões, uma TIR muito boa, né? IPCA mais 8,5 CDI, ou CDI mais 7,5. E aqui falando do histórico, né? E aqui só para enfatizar que isso a gente não vê toda hora, tá? Assim como a gente vai ver desvalorização, a gente vai ver em alguns momentos vendas muito boas, que na minha visão essa venda foi muito boa. Aqui a outra grande notícia do VILG, que é o 100% de ocupação lá do Caxias, que é aqui perto de casa, na verdade perto de casa, não sei onde você está assistindo, né? Eu moro no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, Duque de Caxias. Esse imóvel é muito próximo da 040, que é uma rodovia que liga Rio de Janeiro a Minas, mas passa por Petrópolis, depende de onde você pega ali, vai para Teresópolis, mas é a Rio Petrópolis. Sempre foi uma característica de uma área muito complexa em termos de roubo de carga. Inclusive a dificuldade de locação desse ativo se deu por isso. E isso mostra o trabalho que a cidade vem fazendo na melhoria do ativo. Chegou até a se elocubrar uma viagem de ter um autódromo em Duque de Caxias. Não sei se foi para frente isso. Mas assim, o fato de você ter empresas alugando significa que está mais tranquilo, que não tem tanto problema. Eu, um operador logístico, alugar sabendo que eu vou ter roubo de carga a qualquer momento, para que eu vou me expor desse jeito? Então, assim, o 100% de ocupação mostra a melhora do logístico no Rio de Janeiro e principalmente de Duque de Caxias, isso é muito bom. Aí falando das locações, né? Da ocupação, aqui essa parte toda eu já falei. E aqui, pessoal, em relação a esses novos contratos de locação, aos vencimentos de carência, o fundo estimou agora em 2024 um incremento de 1 centavo, depois mais 4 centavos aqui, na verdade mais 3 e depois mais 2 centavos, totalizando um incremento total de 6 centavos. E a gente já vê que esse mês ele já aumentou, ele pagou, a gente for ver aqui, ele pagou 61 mês passado, já pagou 62, então na minha visão ele já fez o incremento que ele tinha que fazer nesse ano. E aí a gente vê que o fundo gerou, obviamente que aqui tem ganho de capital, né? Então ele gerou acima, fez reserva, tá com 21 centavos aí de reserva. E aí a gente vê que o fundo ele aumentando, ele vem uma escadinha do guidance, né, aumentando o guidance para chegar lá no segundo semestre de 2025, pagando entre 67 e 72, né? E a gente espera que com a melhora do cenário do mercado, o fundo melhorando o rendimento, essa cota deu uma valorizada aí. Inclusive eu venho falando bastante sobre o VIG, inclusive para os membros da comunidade. Bom, aqui a questão aqui não tem muito o que falar, o fundo ele tem caixa para fazer frente, aí a gente vê na mesma situação do VISC, né? Ele
Ele não tem caixa suficiente para pagar tudo, mas para amortizar ele tem caixa pelo menos uns 2, 3 anos, sem precisar fazer nada, e obviamente vai entrar recurso da venda desse ativo que pode ser usado para isso, a gente não sabe o que o fundo vai fazer com o valor principal. E aqui é o que eu falo que, na minha visão, é o grande calcanhar de Aquiles do VILG, o preço por metro quadrado. Embora eles coloquem a média do mercado, eu não sei que mercado é esse que eles estão colocando, eu acho que é muito baixo. Se a gente pegar o HSLG é 25,9. Em localização, que em tese não é tão boa quanto a do VILG. Embora, obviamente, o VILG tem uma concentração em Extrema, e Extrema tem, por não ser premium, ele tem a questão do benefício fiscal, que a gente não sabe até quanto vai, mas tem um benefício fiscal. Então, assim, a localização não muda muito em relação ao HSML para ele ter praticamente 3, 4 reais por metro quadrado de média, né? Então, para mim, eu acho que é um passado que ele vem carregando aí que é um grande detrator do preço da cotação dele, do risco que se imputa no fundo, que hoje está praticamente com a vacância zerada. Ele está com 97,7 de ocupação, 2,3 de vacância. É muito bom isso, né? Bom, pessoal, era isso. Mais um mês acompanhando o VILG aí. E espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.